Olá, estamos começando a nossa segunda aula do plano de carreira. Se você não assistiu a primeira, não começa a assistir essa. Você precisa ter todo o passo a passo para que isso seja um trabalho eficiente. Então volta lá para a primeira, assiste tudo, faz todas as atividades e tarefas necessárias e depois volta aqui para a segunda aula, tá? Agora nós vamos começar a falar da pergunta mais desejada de quando nós estamos fazendo um trabalho de orientação profissional com alguém ou de quando estamos falando nesse tema. Mas como eu encontro esse trabalho? Como eu encontro essa paixão? Como que eu sei aquilo que eu gosto, aquilo que eu amo? Bom, existem alguns caminhos para a gente chegar a isso, tá? E pode acontecer de diversas formas diferentes. Mas essa é uma das maneiras mais eficientes para você descobrir na sua vida como encontrar esse trabalho. Aí na sua telinha você está vendo algo chamado flow e prazer. Então, por exemplo, aqui você tem grande claridade interna, estar totalmente em paz, perder a noção do tempo, completo envolvimento na atividade. O que isso significa? Lembra-se de momentos, ou até agora recentes, momentos em que você começa a fazer uma atividade e você perde essa noção de tempo. Eu acho que você já teve isso em algum momento, você fala, nossa, mas já passou 3 horas, nossa, já passou 2 horas. Ou muitas vezes você fala, nossa, eu queria muito que no meu trabalho o tempo passasse rápido desse jeito. Às vezes é quando você está com os amigos, conversando sobre algumas coisas, fazendo alguma coisa, jogando alguma coisa, ou lendo um livro, construindo alguma coisa, arrumando algum material. Então assim, presta atenção nas atividades que fazem você perder essa noção de tempo e ao mesmo tempo que fazem você perder essa noção, eles te dão um sentido de prazer, um sentido de satisfação, uma coisa que você acha muito especial de estar realizando. Presta atenção em todas essas tarefas porque elas vão te ajudar a chegar nessas atividades. Aí você fala, bom Rogério, mas nenhuma delas está ligada com o trabalho, tudo bem. Por enquanto só pensa nelas, deixa elas anotadas porque mais para frente a gente vai usar essas anotações, tá? Mas se dedique a lembrar de tudo isso, de refletir agora de todas as atividades que você se sente dessa forma. Então anota aí, não esquece disso, caderno e caneta para continuar nossas aulas. Aí nós temos um conceito muito importante que é o conceito de energia. Então, quais são as atividades que me proporcionam energia e quais são as atividades que me sugam energia? Pensa isso, eu não estou falando em questão fisiológica. Então, por exemplo, para mim, correr é uma atividade que me fornece energia. Quando eu estou estudando muito, preparando material, igual eu estava preparando aqui para vocês, lendo muito, escrevendo muito, anotando, pensando, a minha cabeça começa a ficar muito cheia. Ou seja, eu estou gastando energia porque, de fato, eu estou pensando muito. E aí, quando eu vou e corro, saio para correr ou faço exercícios na academia, por exemplo, aquilo me reabastece. É como se estivesse me dando energia. Então não é sentido de energia do corpo, de gastar, porque correr vai gastar energia, academia vai gastar energia, não sei, tocar um violão, qualquer coisa que seja nesse sentido vai gastar energia, mas a questão é a energia interna, aquilo que te abastece. Por exemplo, no seu trabalho, existem coisas que você faz que você acha prazerosa e que te deixam bem, e existem tarefas que você chega no final do dia, você só quer ficar em casa deitado no sofá olhando para a TV, porque a sua cabeça já se foi. Então assim, anote todos os dias. Agora a gente começa em umas tarefas mais complicadas, por quê? Porque você vai precisar fazer isso com frequência. Você meio que vai precisar ter um diário aí, um bloco de notas ou o próprio celular para que você preste atenção no que está acontecendo no seu dia a dia e faça essas anotações com eficiência. Então só para você ter uma ideia, eu deixei agora um exemplo porque você tem a tarefa número 3, está aqui na descrição do vídeo na parte de tarefas do coaching de carreira, do plano de carreira. A tarefa número 3 que é o Jornal dos Bons Momentos, para que você entenda como que isso vai funcionar e como as suas anotações serão feitas. Você precisa pensar nessa linha aqui, ó, você está vendo aí na sua telinha. Então, por exemplo, você vai dividir entre engajamento e entre energia. Então, nesse exemplo de engajamento, você tem a questão de 0, 25, 50, 75, 100. Nesse caso aqui ela está cheia, 100%, todos preenchidos. E você tem uma anotação da pessoa que diz assim,
Percebi que quando estou caminhando, sinto uma grande paz e sinto que consigo refletir melhor sobre minha vida. Então essa é uma atividade que engaja essa pessoa a continuar caminhando e a utilizar isso como um benefício para a vida dela e pelo processo, pela jornada. Então você já sabe que caminhar é muito bom engajamento, 100%. Então você vai fazer a mesma anotação de engajamento e energia para o mesmo motivo. Então, por exemplo, na primeira eu falei do engajamento em relação à corrida, agora eu vou falar em questão de energia em relação a essa caminhada, né? Então não é 100%, porque alguma energia eu estou perdendo de fato para fazer aquilo. Então a gente não está falando da energia física, mas é uma energia de que me demanda de alguma forma precisar fazer com que isso aconteça no meu dia a dia. Não é uma coisa 100% para essa pessoa, mas é 75%. Então ela até escreve aqui, ó, mesmo demandando energia física, eu sinto que quando eu caminho eu fico mais energizado. Eu relaxo meus pensamentos e isso me traz mais equilíbrio. Então você vê que nas anotações dela o caminhar é essencial. Seria muito importante que essa pessoa mantenha esse comportamento e até se torne um hábito, que ela faça isso todos os dias. No melhor momento, obviamente, para ela do dia, mas que ela mantenha isso, porque isso já é uma grande medida para que ela fique mais em paz e mais feliz com o processo, ou seja, viver o dia após dia. Essa é a parte mais importante. Então, nesse jornal dos bons momentos, para cada uma das atividades que você tem no dia, você vai construir esse tipo de resposta. Você vai ter que ter a medida de engajamento e a medida de energia, para que depois de algumas semanas você possa identificar com mais clareza exatamente quais são as atividades que te dão energia e as atividades que estão te sugando. Tudo isso vai ser muito necessário para os desenhos que a gente tem que fazer nas próximas aulas, para que você escolha o melhor caminho para o seu futuro, tá? Então, como você pode ver aqui nas instruções, você precisa anotar quando você está energizado ou engajado. Você precisa pelo menos tentar realizar essa tarefa umas 3 vezes por semana. O ideal seria todos os dias, mas 3 vezes por semana para que você possa aí dar um resumo do que está acontecendo com a sua vida hoje. Importantíssimo isso. Não adianta ficar, lembro de um ano atrás. Não. Hoje. A sua realidade hoje, quais são as respostas para aquilo que você faz nas suas atividades de hoje. E aí, depois de tudo isso, você tem esses 5 complementos. Presta atenção, muito importante você aplicar isso. Atividade, ambiente, interações, objetos e usuários. Então agora você vai começar a detalhar as coisas que estavam acontecendo naqueles momentos. Isso é muito importante. Se tinha pessoa ou não tinha, qual que era o ambiente, qual que era o tipo de interação, os objetos que estavam no meio dessa relação. Então tudo isso, todos esses pequenos detalhes, eles vão mudar muito para que a gente possa fazer o desenho final no fim desse plano de carreira, tá? Então faz isso detalhadamente, que nem eu te falei, não tinha prometido que ia ser fácil, você tem muita tarefa, muita lição de casa. Escreve tudo isso, deixa tudo arrumadinho, porque você vai precisar dessa organização para na hora de você desenhar as suas vidas, você não ficar perdido nas opções. Então, para cada uma dessas atividades, você tem a energia delas, você tem o engajamento delas e depois você precisa classificar elas dentro disso aqui. Então, depois de tudo isso, você ainda precisa descrever com detalhes tudo que estava envolvido nessas ações. Então, já presta atenção em tudo isso, para que quando você fizer as suas anotações, você já esteja ciente de que você precisa prestar atenção nessas coisas, porque essas informações vão ser relevantes, tá bom? E aí o quinto e último, que é uma parte muito interessante, se você encontrou alguma surpresa durante esse processo, costuma acontecer, tá, com as pessoas, elas vêm de repente me falar, olha Roger, estava fazendo esse exercício aqui e de repente percebi que, cara, isso aqui tem um impacto em mim incrível e comecei a incluir isso nos meus dias e agora parece que eu já até encontrei a resposta da minha vida. Então, assim, a pessoa fica tão empolgada que ela meio que fala, não, já encontrei, a resposta é essa, é isso, vou seguir. Então, assim, legal, encontre as surpresas, perceba como as coisas de fato estão afetando, perceba as coisas que te ajudam a ter uma vida melhor todos os dias. É gostoso encontrar essa surpresa. Se você encontrar, não estou dizendo que você vai encontrar agora nesse momento, mas se você já percebeu alguma coisa, legal, anote. Isso vai ser importante para aquilo que a gente vai fazer nos próximos passos, tá bom?
Bom, se você achou que as outras perguntas estavam difíceis, agora que a coisa vai complicar um pouco, porque eu sei que essas perguntas são difíceis de serem respondidas, eu sei que dá trabalho. Tem muita gente que resolve parar aqui mesmo e falar, não quero pensar sobre isso, não quero tentar achar a resposta para essas coisas. É o seguinte, se você não achar a resposta para essas perguntas e para as outras perguntas, você não vai conseguir desenhar um caminho de uma vida que seja agradável para você. Por quê? O fato de você, se você não está feliz com a sua vida hoje, se você está insatisfeito, a maior parte dessa responsabilidade é exatamente porque você ainda não sabe de fato o que é bom para você. Esse é um dos grandes motivos para ser bem real e direto com você que está me assistindo. Então, para você conseguir tomar essa decisão, você precisa descobrir quem você é. Tá? Você fala, mas Roger, meu Deus do céu, cara, não estou conseguindo fazer sozinho. Não, assim, é muita informação, tá muito difícil para mim. Tá bom. Então agora, legal, vai procurar ajuda. Procura um psicólogo, obviamente uma pessoa formada, um psicólogo formado, uma psicóloga, seja homem, seja mulher, o que for melhor para você. Procura um profissional para te ajudar a se encontrar, descobrir as respostas e até mesmo ele ir te ajudando a preencher essas perguntas ao longo das consultas. Né? Fala, olha, eu acho é isso, eu acho que é aquilo. Então assim, se está muito difícil, tudo bem, peça ajuda para um profissional. Aí você fala, mas Roger, não consigo, não tenho dinheiro agora para gastar com isso. Tá, então pega algum amigo aí muito especial, muito querido, alguém, ou até familiar mesmo, alguém que você sabe que está sempre do seu lado, que se preocupa com o seu crescimento e peça para essa pessoa te ajudar a achar as respostas dessas questões. Mas as respostas precisam ser suas, tá? Por favor, não coloque essas respostas na mão de outras pessoas. Só faça com que elas ajudem. Você fala assim, eu acho que sou isso. E a pessoa vai falar, nossa, mas acho que você está exagerando. Você não é isso, né? Você é bom nisso daqui, mas nisso daqui você não é tão bom assim. Então, assim, pega uma pessoa que possa te ajudar de uma forma sincera a trazer mais equilíbrio se para você está difícil fazer isso sozinho. Mas faça. Tá? Por favor, faça que vai ser necessário para que você consiga aproveitar essa atividade ao máximo. Primeira pergunta, por que estamos aqui? Lembre-se, eu falei que não tem resposta correta. Porque qual que é a resposta correta dessa pergunta? Por que estamos aqui? Quem que tem essa resposta? A humanidade está atrás dessa resposta. Então, assim, muitas vezes a fé de cada pessoa já tem uma resposta, mas e se você não tem fé? Ou se você ainda nem escolheu qual é a sua fé? Então, assim, cuidado, né? Lembre-se, não tem certo nem errado. Por que estamos aqui? Não sei, tá? Pensa. Tenta chegar em alguma conclusão, qualquer uma que seja, não importa o quanto você acha ela estúpida. Tenta chegar numa conclusão e escreve ela. É importante que você escreva, vai falar um pouco sobre você, vai falar um pouco sobre sua forma de pensar e se relacionar com as coisas. Então, por que estamos aqui? A segunda, ela é difícil, mas não é tão difícil. Qual é o propósito da vida? Por quê? Você vai pensar no seu propósito. Então, essa é uma resposta sua. Ninguém pode interferir, ninguém pode dizer se é certo ou errado, ninguém pode dizer nada. Qual é o propósito da vida, da sua vida? Então, pensa na sua existência. Quando você pensa na sua existência, que propósito que você consegue pensar para ela? Eu quero fazer isso acontecer. Eu quero impactar o mundo desse jeito. Eu quero mudar o mundo dessa forma. Ou não, eu quero ser uma pessoa que só vai seguir nesse caminho assim, sozinha, longe de todo mundo. Eu quero saber qual é o seu propósito. Não quero saber se ele é bom, se ele é ruim, se ele é egoísta, se ele é altruísta, nada. Eu quero saber qual é o seu propósito. Reflita e escreva, tá? Agora a gente vai começar a fazer um jogo de perguntas e respostas. Então é só para que você fale um pouco mais sobre você e te ajude a pensar um pouco mais sobre essas questões mais profundas. Então, como um indivíduo pode impactar outros indivíduos? Essa é a pergunta número 3. Como você acha que pessoas podem impactar outras pessoas? Do jeito que você quiser, da sua maneira, simplesmente escreve aí, tá? Quarta pergunta, aonde a família, o mundo, o seu país se encaixa nessa dimensão? Tudo isso que você escreveu, tudo isso que você pensa, qual é a relação com o mundo, qual é a relação com o seu país, qual é a relação com a sua família? Então tente incluir a resposta da pergunta anterior pensando mais agora num conjunto, né? Numa sociedade, pensando de uma forma mais abrangente esse impacto, tá bom?
Pergunta difícil. O que é o bem e o que é mal? Então vamos lá. Não tem certo nem errado. É o seu entendimento, é a sua forma de enxergar esses conceitos. O que é bem para você, o que é mal para você. Então assim, se divirta com essa resposta, seja criativo da sua maneira, não coloque nenhuma forma de julgamento, só escreva da forma que é mais conveniente, mais próxima, mais real daquilo que você acredita. Simplesmente escreva, não fica criando obstáculos nem nada disso. Ah, é a filosofia de... Não, quero saber o que você acha, não quero saber os outros teóricos. Os outros teóricos eu compro o livro deles e estudo. Não, eu quero saber a sua resposta. O que você acha que é bem e o que é mal. Sexta, você acredita que existe uma força maior? Muitos chamam de Deus. Você acredita? Sim ou não? E qual é o impacto que isso tem? Se sim, qual é o impacto? Se não, qual é o impacto? Escreve. Fala, Roger, mas meu Deus do céu, estou parecendo escola. Tipo, eu sei que é difícil. Eu sei que essas perguntas geralmente incomodam. Então você vai querer achar algum motivo para não querer fazer isso. Mas escreve. Vai revelar traços da sua personalidade, da sua escolha, de quem você é e vai ajudar nos próximos exercícios. Confia em mim, vai ajudar nos próximos exercícios. E na última pergunta, continuando nessa pegada mais filosófica, qual é o papel da justiça, do amor, do sofrimento, da injustiça e da paz? Então assim, cada um deles. Pergunta número 7, coloca lá, justiça. Acho isso. Amor, acho isso. Sofrimento. Injustiça, paz. Precisa responder cada uma das perguntas para que você dê a sua opinião sobre cada um desses assuntos que são importantes. Rogério, mas eu não sei quase nada sobre isso, eu não estudo, não leio. Tá bom, o que vier na sua cabeça, o que você entende por justiça, o que você acha disso, qual o papel da justiça no mundo? O que você pensa sobre sofrimento, qual que é o papel do sofrimento no mundo? A paz. Cara, só vai. Não fica criando obstáculo, não fica tentando se sabotar, inventando desculpa, falando que não sabe. Só vai, eu já disse, não tem certo nem errado. O errado é você não fazer nada. Se você não fizer nada, você vai continuar onde você está, com os mesmos comportamentos, com as mesmas reclamações e com as mesmas consequências. Esse é errado. Agora, entre certo e errado disso aqui não existe, porque eu quero saber de você a sua opinião, para que a gente chegue no melhor caminho para você, beleza? Então, segue aí em paz no fluxo e vai fazendo os exercícios, não importa quanto tempo isso leve. Lembre-se, tá tudo aí, é só você fazer, só você pausar, você refletir, não tem pressa. O importante é que seja bem feito, porque aí sim, você está salvando muitas horas de dias e meses e anos de sofrimento de uma vida que você não gostaria de ter tido. Então cuidado, melhor se dedicar agora para não ficar sofrendo depois. Então foca em fazer as atividades, em seguir o passo a passo e no final tudo vai se encaixar e vai fazer sentido. Prometo, já prometi isso para você. Agora tem mais uma atividade, também trabalhosa, também um pouquinho mais difícil e que vai precisar que você pare, reflita, escreva antes de você dar continuidade no vídeo, assim como todas as outras. Agora é o seguinte, você vai fazer 2 textos, como você pode observar aí nas orientações, no máximo leve 30 minutos para fazer cada um, tá? Não fica, tem que escrever 250 palavras, toda a gramática correta, como se fosse uma redação que eu preciso entregar na escola. Não, você vai se dar 30 minutos, coloca lá um cronômetro, fala assim, vou escrever, seja no computador, seja à mão, eu vou escrever uma reflexão sobre a minha visão de trabalho. Pronto. A primeira texto é sobre isso. A primeira redação é sobre isso. Reflexão sobre o trabalho, 30 minutos, 250 palavras. Simples assim, beleza? Segundo, mesma coisa. Vou escrever 250 palavras numa redação em 30 minutos. Reflexão sobre a vida. Então, mesma coisa do primeiro. Também vai levar 30 minutos. Reflexão sobre a vida. Então lembre-se de tudo que você escreveu nas outras, de tudo que você anotou, de tudo aquilo que você já refletiu. Não tem juízo de certo e errado, simplesmente a sua visão de trabalho numa redação e na outra uma visão de vida. Então você vai ter 30 minutos para uma, 30 minutos para outra, vai somar 1 hora total, beleza? Em 1 hora você deve fazer esse exercício. E você vai fazer ele sem passar para o próximo vídeo, lembre-se,
Não vai só assistindo, vai fazendo as atividades, senão se você assistir tudo e depois ver a quantidade de coisa, você vai se desanimar. Então cuidado com isso. Aí o que vai acontecer? Após você terminar esses 2 exercícios, vai ter uma tarefa que vai estar em cima dessas 2. Por isso que é importante você terminar essas 2, senão você não consegue dar continuidade naquilo que você precisa fazer. Então assim que você terminou a tarefa, você tem a primeira pergunta em cima dessa tarefa que você acabou de falar, dessas 2. Então, analisando essas 2, primeira pergunta, quando você analisa essas 2 redações, em que momento a sua visão de vida se complementa com a sua visão de trabalho? Então, quando você olha a sua visão de trabalho e você olha a sua visão de vida, elas se encaixam, elas se complementam, elas são algo que se realmente liga, tem coerência entre as 2? Ou não, parece que o trabalho acha uma coisa em vida completamente diferente, é como se fossem 2 pessoas diferentes que tivessem escrito isso. Então tudo isso é importante que já vai revelar coisas sobre você, sobre sua visão, sobre suas crenças, tanto em relação a uma coisa quanto outra. Então essa é a primeira reflexão que você vai fazer e vai anotar. Segunda reflexão. Então você vai ver que tanto a segunda quanto a terceira reflexão está tudo dentro desse raciocínio. Existe conflito de interesse? Alguma coisa não bate com aquilo que eu acredito na minha vida, com aquilo que eu acredito do trabalho? Ou uma move a outra, né? Eu realmente vejo que os valores da minha vida estão vinculados com os valores do trabalho e que a visão acaba sendo a mesma porque tudo aquilo que eu acredito está caminhando para uma mesma direção. Ou não, está tudo meio bagunçado, conflituoso, está difícil de entender. Então tudo isso é legal para que você já comece a observar que você está com personalidades diferentes em ambientes diferentes. Por que você fez isso? Da onde isso veio? O que te levou a construir 2 vidas diferentes de trabalho e de vida? Então assim, tudo isso é para refletir, tudo isso é informação. Lembre-se, isso aqui é um trabalho de puro autoconhecimento. Quanto mais você se dedicar, quanto mais você escrever, quanto mais atividades você fazer, mais você vai desenvolver isso para que você tome melhores decisões lá na frente. Então, cuidado, é por isso que eu te digo, se você fizer bem feito, você vai estar salvando muitos anos de decisões mal feitas. Então, cuide do seu presente, cuide da sua jornada e isso é tudo que você tem nesse momento. Então, nesse momento de reflexão, eu falo de uma frase que eu costumo postar nas minhas redes sociais, que eu acho que ela é muito importante diante de tudo que a gente vive no mundo hoje, que ela diz o seguinte: infelizmente, nós temos uma tendência de construir uma vida que seja boa de ser vista pelos outros, mas não de ser vivida por nós. Ela é boa de ser vista pelos outros, mas ela não é boa de ser vivida por nós. Essa frase diz muito do que está acontecendo com a psicologia do ser humano hoje. Internet, mídias sociais, o quanto nós estamos colocando a nossa atenção em conseguir os estímulos que vêm de fora, né? Esquecendo completamente o que tem dentro. A gente quer os estímulos, quer os likes, quer os corações, quer o dinheiro, quer todas as recompensas que vêm de fora. E esses estímulos que estão destruindo a nossa capacidade interna de tomar melhores decisões, de entender o que é bom para nós. Qual é a vida boa de ser vivida por nós? Então, se você percebeu, nós estamos em todo esse caminho difícil, eu sei que é difícil, todas essas atividades e todos esses conceitos só para ajudar você a voltar a si, a olhar para dentro, a descobrir quem você é. No meio de tudo isso, perdido no meio desse monte de informações, aonde está você, né? No meio de tudo isso. Então, é por isso que eu estou fazendo esse vídeo especial, né, de plano de carreira, porque eu sei que ele tem muitas ferramentas para ajudar as pessoas a se reencontrarem. Porque será que essa é a sua realidade hoje? Será que a sua vida hoje está muito boa, mas assim, a maravilhosa de se ver pelos outros, as postagens, os comentários, as fotos, os lugares, mas será que aí dentro desse coração, realmente você está feliz, está satisfeito com tudo isso? Será que essa é a mesma vida que você queria? Lembra, a gente só tem uma, né? A gente só tem essa vida. Será que a gente realmente quer desperdiçar ela vivendo o sonho dos outros para nós? Ou eu quero viver os meus sonhos na minha vida, da minha maneira, dos meus passos, de uma vida que eu desenhei, que eu preparei, que eu sonhei?
E não importa quantas vezes eu erro, fui eu que escolhi. Fui eu que escolhi testar esses caminhos, fui eu que escolhi fazer tudo isso. E eu estou aprendendo com cada um desses erros, com cada uma dessas falhas que eu tive durante o processo, mas é meu, eu tenho propriedade sobre isso. Então eu deixo para você essa reflexão, para quando você acabar essa aula, você fizer todas essas tarefas, até mesmo se você não estava afim de fazer todas as tarefas. Então até mesmo se você não estava afim de fazer todas as tarefas que você viu nessa aula, já está cansada da primeira, sinal de que você já não devia estar aí comendo um vídeo atrás do outro. Não, vai com calma, respeita os processos, termina a primeira aula, depois faz todas as atividades da segunda aula, reflete sobre tudo isso, deixa a mente relaxar, deixa a mente descansar, entender como se ligou as ideias, tudo aquilo que você descobriu. Não vai uma atrás da outra e agora a aula 3 e vou acabar em um dia, vou acabar em uma semana. Calma, né? Não faz isso com o seu cérebro, é muita informação, muita coisa nova sendo jogada aí dentro. Muita descoberta nova, provavelmente, dentro de você. Então, sente isso, vai com calma. Terminou as atividades da segunda aula, agora pensa um pouco nessa reflexão. Terminou tudo? Tá pronto? Tá tranquilo? Tá com tudo anotado? Então agora você vai poder ir para a próxima aula. Na terceira aula a gente vai começar a falar sobre os problemas âncoras. Então são problemas que a gente pode resolver. Diferente dos problemas gravitacionais, são problemas que a gente pode resolver. Como que a gente identifica quem eles são? Como que a gente resolve isso? Mas isso é para a próxima e terceira aula. Muito obrigado por você que me seguiu até aqui, que está acompanhando todo esse projeto. Eu espero que especialmente esteja te ajudando a tomar melhores decisões, a descobrir quem você é no meio de todo esse processo, para que você tenha uma vida muito mais autêntica, muito mais verdadeira, mais satisfatória para você mesmo. E aí sim você vai conseguir tomar decisões que te trazem prazer a longo prazo, vivendo essa jornada todos os dias com muita vontade e muita motivação. Então, muito obrigado para você que me seguiu até agora. A gente se vê no próxima e terceira aula. Um abraço e até mais.